Salve, salve meus amigos, tudo bem? Você é aluno que vai fazer Enem, você é aluno do ensino médio, você que está querendo saber um pouquinho do fascismo, eu quero aproveitar esse momento para dar essa aula para você. Você que está olhando aí para essa imagem do Benito Mussolini, um dos fundadores do fascismo na Itália. Aqui eu quero te falar o que foi o fascismo, quais foram as características do fascismo, o que fez com que o fascismo se instalasse na Itália e quais essas consequências que o fascismo deixou. Ficou curioso para saber? Então se inscreve aí no canal, deixa um like, compartilha para o máximo de pessoas e ajuda o nosso canal a crescer para que a gente possa produzir mais e mais conteúdo para você. Mas vamos deixar aí de conversa e vamos ao que interessa. Vamos falar do fascismo na Itália, ok? Mas vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que entender, vamos refletir diante de uma frase, uma epígrafe. Eu sempre gosto das minhas aulas começar justamente com a reflexão, com a epígrafe, que é do Caio Carneiro, que diz: agora chega. Essa é uma das expressões mais transformadoras que conheço. Você recomeça a viver quando tem a coragem de dizer agora chega e passa a olhar a sua vida em busca de novos horizontes, desafios e uma nova maneira de caminhar até seus sonhos, ok? Mas vamos lá. Primeiro ponto. Nos anos que se seguiram à Primeira Guerra Mundial, o cenário da Europa era um cenário extremamente desolador. Destruição material, desemprego, inflação e também milhões de ex-soldados que tinham sido mutilados, sem ocupação digna e um grande número de mendigos. Ou seja, um cenário tempestuoso, um cenário extremamente triste. Então, neste cenário, que é marcado pela falta de trabalho, de esperança, os europeus começam a mostrar sua insatisfação social, participando de greves, revoltas, rebeliões, protestos, enfim. E gradativamente vão se apoiando em soluções rápidas, em líderes que apresentavam propostas para resolver as mazelas sociais. E gradativamente, você sabe que à medida que o problema vai acontecendo, vão se procurando os culpados. E gradativamente, esses líderes e esses grupos começaram a culpar os regimes democráticos. Os governos democráticos começaram a ser atacados de que a crise da Europa, o problema econômico era tudo por causa dos regimes democráticos. E gradativamente, à medida que a crise econômica crescia, esse discurso se fortalecia. E aí defendia a necessidade de criar um governo forte, um governo dirigido por um partido único, capaz de guiar as pessoas a um caminho correto, a um caminho certo. E daí começa a se montar as bases do fascismo. E nós vamos ter também o próprio nazismo, que vai se estender na Alemanha e no mundo todo, que é a ideia do nazifascismo como um todo. Mas o nazismo nós vamos trabalhar separadamente, ok? Mas vamos dar continuidade. Primeiro ponto. O fascismo, como todo movimento, tem uma alcunha, um símbolo. E o símbolo fascista é justamente a fasces, ou a faixa, que é como conhecido, né, que é um símbolo de poder, muito precisamente de autoridade militar, que passou a ser utilizado pelo italiano Benito Mussolini. Olha como é que é interessante isso, né? É bom lembrar que essa faixa, esse símbolo, que é esse machado de 3 feixes, ele era muito utilizado pelo Império Romano e tinha toda uma simbologia que significava justamente união. E é interessante que o fascismo italiano ele apropriou-se de vários símbolos da Roma Antiga e gradativamente é bom lembrar que esse feixe de varas e um machado
representava o Senado romano e acabou se tornando um símbolo do fascismo, ok? Mas vamos lá. As origens do fascismo italiano. A palavra fascismo vem do latim fascio, quer dizer feixe, pois um dos primeiros símbolos fascistas foi o fascio litório. Este consistia no machado envolvido no feixe de varas e era utilizado nas cerimônias do Império Romano como um símbolo de união. Após os estragos causados por essa ideologia na Segunda Guerra Mundial, a palavra fascismo foi ganhando novos significados. Agora, nas primeiras décadas do século XXI, é comum denominarmos fascismo ou fascista um indivíduo ou movimento que defende a repressão violenta para resolver problemas da sociedade. No entanto, essa definição não tem relação com o que era o fascismo na Itália na década de 20 e 30. Para eles, a violência era um meio para alcançar o poder e não o fim, ok? Mas vamos lá para as características que marcaram o fascismo italiano. Vamos direto ao ponto, não perdendo tempo. Muito bem, o jornalista e político Benito Mussolini foi o idealizador e o principal articulador do fascismo italiano. E o fascismo ele tinha uma série de características, como por exemplo o militarismo, ou seja, utilizar a instituição militar como uma forma de repressão, violência, controle, o corporativismo, pela qual as instituições eram criadas e essas instituições elas iam se protegendo e ao mesmo tempo protegendo a proposta do fascismo, como por exemplo a OVRA, que era a polícia política que era responsável em prender e sufocar todos aqueles que eram inimigos do regime, o antiliberalismo, o totalitarismo, que é a ideia da concentração do poder total nas mãos de uma única pessoa, o nacionalismo exacerbado, que pode ser resumido numa frase que o Benito Mussolini falava muito: nada contra o Estado, nada acima do Estado, nada fora do Estado. Além do anticomunismo, que era também algo que os fascistas eram totalmente contrários à propagação, já que o comunismo e o socialismo, com o advento da crise que vinha se instalando após a Primeira Guerra Mundial, esses partidos começaram a ganhar muito respaldo. Isso começou a colocar temor diante dos fascistas. E o expansionismo também. É bom salientar que não só a crise oriunda dos efeitos da consequência da Primeira Guerra Mundial, mas também a crise de 29 acabou reforçando esses efeitos que culminaram na ascensão dos estados totalitários, como a gente vai ter, por exemplo, a questão do Salazar em Portugal, do Francisco Franco na Espanha, enfim, ok? Outro ponto também é como começou o fascismo na Itália. Então nós vamos trabalhando aqui. É bom lembrar que, primeiro ponto, Benito Mussolini ele chegou a fundar um movimento nacionalismo extremado em 1919, um movimento antiliberal que atuava por meio de uma organização paramilitar dotada de esquadrões armados, que era na verdade liderada aí por ex-oficiais e integrados por jovens ricos e por marginais. É bom lembrar que esse movimento, gradativamente, ele vai trocando um diálogo, vai se utilizando da violência física, vai intimidando, matando os adversários, enfim, vai perseguindo os socialistas, os democratas, os comunistas. E nós temos que, em 1921, os fascistas, eles fundaram um partido político, que é o Partido Nacional Fascista, que em poucos meses já contava com 300 mil filiados submetidos ao comando de Benito Mussolini, o Duce, porque ele passa a receber esse título, o guia. Porque assim que o partido é fundado, o Benito Mussolini, aproveitando essa crise que estava assolando toda a Europa e liderada aí principalmente aí por toda essa conjuntura, o que acontece? O Benito Mussolini ele resolve comandar um evento chamado Marcha sobre Roma, que na verdade eles vão em direção em Roma, pressionam o rei Vitorino, o Vittorio Emanuele, o rei Vittorio Emanuele III, exigindo mais espaço do governo. E aí o que ele faz? O Emanuel III, o rei,
ele acaba tomando uma atitude inesperada. Então, o que ele faz? Simplesmente ele concede ao Benito Mussolini o cargo de primeiro-ministro, ou seja, ele passa a ser chefe do governo da Itália. E aí o que acontece? No meio disso, Mussolini, no início, ele começa a adotar algumas práticas de aparência conservadora, né? Na verdade, assim, práticas que, na verdade, ele procurava manter o conservadorismo e as instituições do Estado liberal, mas era só uma forma de tentar gradativamente ganhando força para depois instituir o fascismo como de fato eles vinham extremamente organizando. E aí o que vai acontecer? Aproveitando-se de uma crise desencadeada por uma greve geral, como você está vendo aí no slide, liderada por comunistas e socialistas, milhares de fascistas, camisas negras, vindos de várias partes da Itália, marcharam em direção a Roma e lá pressionaram o rei Vitório Emanuele III, exigindo maior espaço no governo, que é o evento conhecido como Marcha para Roma ou Marcha sobre Roma. E aí o que a gente vai ter? Vai ter as eleições em 1924. Nessas eleições de 1924, os fascistas eles acabam impedindo muita gente de votar, fraudam as eleições, utilizam de violência, pancadaria e acabam tendo uma ampla votação e conseguem também a maioria do parlamento. Pronto. E aí o que vai acontecer? O Mussolini, que é nomeado primeiro-ministro, chefe do governo da Itália, ele chegou a criar essas forças paramilitares destinadas a reprimir a oposição. Nas eleições de 24, os fascistas impediram pessoas de votarem. Aí eles roubaram as urnas, recorreram à violência e ganharam as eleições por ampla maioria de votos. E a partir daí foi montados os esquadrões fascistas, que chegou até a matar um deputado socialista, que é o Giacomo Matteotti. Por quê? Porque ele tinha feito umas investigações e descoberto as fraudes e a violência dos fascistas nas eleições. E, por causa disso, ele acabou sendo assassinado. E, gradativamente, à medida que o tempo ia passando, o Benito Mussolini ia se articulando e ganhando força, até que, em 26, nós vamos ter aí a implantação das leis fascistíssimas. Essas leis fascistíssimas, na verdade, ela dava poderes excepcionais ao Duce, ao guia, né? Isso quer dizer o quê? Ou seja, dava poderes absolutos. Ele passava a ter poderes para fazer o que ele quisesse. É tão tal que a partir daí o Benito Mussolini ele vai começar a dissolver partidos, logicamente mantendo o Partido Nacional Fascista, que é o partido da qual ele foi um dos fundadores, logicamente, e vai caçar mandatos políticos, vai introduzir a pena de morte, a criação da OVRA, que é a polícia política fascista, que tinha essa preocupação de perseguir, de fazer perseguição a seus opositores. E uma coisa que chama a atenção, por exemplo, essa frase. Por quê? Porque o fascismo se utilizou muito da propaganda para divulgar a sua ideologia. Essa frase que tem dito aí, melhor viver um dia de leão do que 100 anos de cordeiro, ela tem um sentido muito importante porque para aprender a ler, as crianças eram obrigadas a copiar dezenas de vezes lemas fascistas, como melhor viver um dia como leão que 100 anos como cordeiro, que é a frase que está ali. Então, era uma forma justamente de propagar e fortalecer desde criança as bases do fascismo. E é bom observar também que as crianças entre 8 a 14 anos, elas tinham de decorar uma oração que, em vez de dizer creio em Deus, elas diziam creio no gênio de Mussolini, né? Os professores que se negassem a ensinar tais coisas eram demitidos e perseguidos. Então, o fascismo ele vai se utilizar ainda dos esportes, dos jornais, do rádio, do cinema, todo tipo de veículo de comunicação para propagar e fortalecer a propaganda fascista, ok? Então é interessante vocês observarem bem. Vale também salientar que
houve um acordo, que é a chamada Questão Romana, em 1929, como vocês estão observando aí na imagem, que é em 1929 o Benito Mussolini ele pôs fim à Questão Romana, assinando o Tratado de Latrão, que reconheceu o Vaticano como um Estado independente, neutro, inviolável e que lhe ofereceu aí 2 milhões de liras. Então, o que acontece aí? O que acontece? 2 bilhões de liras, 2 bilhões de liras, tá bom? Até porque é o seguinte, quando ocorreu aquele processo de unificação da Itália, houve algumas questões pendentes, como as questões de Tirol, Trentino e Istria e a questão romana, porque a igreja ela foi totalmente contrária à unificação, porque ela não queria perder seus territórios. Então criou-se uma querela, um atrito entre Roma, na verdade, entre a igreja e Roma, né? Ok. E aí o que o Benito Mussolini fez? Justamente ele entra em acordo com a igreja, porque ele queria apaziguar tudo, até porque era nacionalista e queria ordem, e acaba fazendo um acordo, e desse acordo entrega a região, que é a região do Vaticano, nasce o Estado do Vaticano, e a partir daí pronto, está encerrado todos esses atritos entre o Estado italiano e a igreja, né? Olha como isso é interessante. Então, a igreja, então ela reconhecia a legitimidade do governo italiano chefiado por Benito Mussolini. Então, fala-se aí que o catolicismo aí, de fato, ele foi declarado religião oficial do Estado. E o casamento religioso passou a ter validade civil. Então, dá para se ver que o Tratado de Latrão acabou introduzindo aí uma aliança entre a igreja e o governo fascista, que acabou favorecendo tanto um como o outro. Então, nós temos aí, como aquilo que eu estava falando, que a educação fascista era propagada, na verdade a ideologia fascista era propagada pela educação, tanto a propaganda sempre ressaltando os interesses do Estado sobre o indivíduo, e um dos lemas da educação fascista era crer, obedecer e combater. Crer, obedecer e combater. E aí eu quero fechar aqui com um desfecho, onde nós tivemos aí os líderes que acabaram mortos, que inclusive aí você está vendo o corpo da esquerda para a direita, o segundo corpo, que é o corpo do Benito Mussolini, e da Claretta, que era a Claretta Petacchi, que era justamente era amante do Benito Mussolini, né? Infelizmente, houve todo esse felizmente e infelizmente, não sei, até porque eu coloco esse adjetivo porque a morte, mesmo por pior inimigo, nunca é algo que nós devemos comemorar, mesmo diante de todas essas atrocidades. Até porque o fascismo, ele foi uma das piores consequências do fascismo foi ter contribuído para a Segunda Guerra Mundial, que consequentemente a Segunda Guerra Mundial acabou culminando com a morte de mais de 60 milhões de pessoas. Aqui no Brasil nós tivemos aí a AIB, a Ação Integralista Brasileira, conduzida por Plínio Salgado, que tem uma influência totalmente do fascismo, e que o fascismo acabou tendo seus líderes extremamente espancados e colocado numa praça pública de Milão de cabeça para baixo, para mostrar que realmente eles não eram a autoridade máxima, até para mostrar também a insatisfação de seus opositores, tá bom? Mas isso aqui é uma coisa que a gente vai falar com mais detalhes em outro momento. Diante dessa imagem extremamente forte, eu quero fechar com uma frase do Mahatma Gandhi que diz: nunca perca a fé na humanidade, pois ela é como um oceano. Só porque existem algumas gotas de água suja nele, não quer dizer que ele esteja sujo por completo. Mahatma Gandhi. Ok? Então, se você gostou do conteúdo, se ele fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa um like e compartilha para o máximo de pessoas. E até o próximo conteúdo.